Olá, bem-vindos todos ao Remute número 56, no dia 26 de maio de 23. Começou rimando. Quase rimou, quase rimou. 26, 23, 56. Tá Tudo dividido certo. por 3. DJ Buenas. chegando, Ari também. O Chiesa tá aí também. Chiesa também, Barbosa, tá todo mundo aí no ar. Hoje os caras estão engraçadinhos. Estou aqui na minha biblioteca de Alexandria. Xará chegou também. Buenas tardes. Marcelão, beleza? Buenas, Marcelo. Vamos ver, hoje tem coisa para você aqui, hein, meu velho? Opa! Chama os amigos aí, compartilha o link, se inscreve no canal. Pois é, mandei agora também. Mandei agora, tinha esquecido de compartilhar lá no Facebook e no Instagram. Agora já está todo mundo sabendo que estamos ao vivo. Muito bom. E hoje é ao vivo, né, Marcelo? Hoje é ao vivo, semana passada não deu, mas hoje estamos aí ao vivo. Semana passada não deu, mas o chat bombou aqui, cara. Puta, eu tava me divertindo com a galera aqui. Você chegou a ver o chat? Eu entrei, eu não consegui responder muita coisa, porque eu estava saindo do cliente, só entrei para olhar e não deu para fazer nada. Depois eu estava no carro, e daí no carro eu não podia ficar, né, mexendo no chat, senão eu batia, né? Eu só ia olhando, né? Boa tarde, Tanani, também está no ar hoje, beleza? Ei, Tanani. Hoje vai bombar aí, hein? Todo mundo aí, esperto. Beleza. Tem coisa boa para falar hoje aqui, hein, Marcelão? Prepare-se. Então, vamos lá, que o tempo é curto. O tempo é curto, então vamos acelerar. Só dar um recadinho aí, né? Quem não é inscrito, se inscreva. Tem os cortes, não tive tempo de publicar todos os cortes da semana passada, ainda faltam uns 2 ou 3, acho que 2 para sair ainda. Vai encavalar com essa semana aqui, mas são os cortes principais aí, né? Os assuntos principais da semana passada ainda não tá em cortes aí, mas vai sair antes do início da semana aí. E o Spotify, né? Todos os capítulos estão lá no áudio, né? No Spotify. Uhum. Tanani quase que fez o programa junto com a gente a semana passada lá. A interatividade aqui tava. A interatividade estava total aqui. Teve gente que nem percebeu que não estava ao vivo. Cara, nas pesquisas eu achei um programa aqui. É uma série de TV, né? Mas bem diferente. Bem diferente. Eu até me emocionei, não vi ainda. Está disponível no YouTube os capítulos, aparentemente. Não sei se tem legenda em português, mas parece uma coisa muito interessante. Vocês vão ver até o final. Vai ser o meu último assunto de hoje. Todos os meus assuntos têm a ver com o volume 56. Hoje eu lotei de 56. Já sei até que assunto que eu vou falar quando for o volume 86. Já falei desse assunto, cara. Beleza. Bom, então vai lá, começa aí, Chiesa. Então, tá bom. Vou começar com um assunto aqui que ainda remetendo ao mês que a gente falou um monte de vezes do assunto sobre a abolição, sobre Malcolm X, né? Então, ontem foi Dia da África, ou também Dia de Libertação da África. Essa data celebrou esse ano o 60º aniversário da fundação da Organização da Unidade Africana, né? Esse dia aí, na verdade, no dia 25 de maio, 32 líderes africanos se reuniram para incentivar em 63, desculpa, 25 de maio de 63, 32 líderes africanos se reuniram para incentivar a descolonização da Angola, Moçambique, África do Sul e Rodésia do Sul. E aí, em 26/5, eles assinaram um tratado com o objetivo de melhorar os padrões de vida do segundo maior continente, segundo mais populoso continente do mundo, com 54 países e 30 milhões de quilômetros quadrados. Em 72, a ONU acabou definindo que dia 25 de março seria o Dia da África, o Dia da Libertação da África, né? Aí eu aproveitei o dia de ontem, né, para colocar essas
fotos aí do lado, né? Exatamente no mês que a gente falou tanto desse assunto, falamos do Malcolm X, falamos da Ruth de Souza, né? O mês que a gente perdeu a nossa rainha do rock nacional, que foi a Rita Lee, e no mesmo mês que também se foi o rei do blues, o B.B. King, que ele morreu em 14 de maio de 2015. Mais uma vez a gente perdeu aí o chão, perdemos o rumo, perdemos a referência, perdemos um expoente, perdemos mais uma rainha, né? Perdemos a Tina Turner essa semana, uma outra pessoa incrível que teve uma vida bem difícil, assim, nascida em 24 de maio de 2003, né? Ela faleceu, foi agora na segunda-feira, não, foi quarta-feira, né? Que ela faleceu, nascida em Brownsville, no Tennessee, em 26 de novembro de 39. Olha só, ela é um mês mais nova que a minha mãe. Nossa. Aí o recado da Tanani aí. Pois é. Arco de beisebol, Luceu. Arco de beisebol dele de Luceu. Perda imensa também, né? Então, e essa daí, ela teve uma vida, como eu falei, uma vida bastante difícil, né? Ela nasceu numa comunidade rural e muito cedo ela colhia algodão com a família. Depois ela foi separada das irmãs aos 11 anos para trabalhar numa instalação de defesa da Segunda Guerra Mundial. Na adolescência trabalhou também como empregada doméstica e auxiliar de enfermagem. Em 57, ela usava o título, o nome de Little Ann. Ela fez backing vocal numa faixa do primeiro disco do Ike Turner, chamado Box Top. E aí, em 1960, ela, já então casada com o Ike Turner, eles começaram a se apresentar como Ike e Tina Turner. Se separaram em 76, 16 anos depois, após vários anos de abuso doméstico. Ele batia muito, né? Ela tem cenas e fotos dela, assim, com a cara bem machucada, e tem um filme, inclusive, que fala sobre a história da vida dela, né? E aí, depois, eles se separaram e ela, entre 74 e 83, ela gravou 4 álbuns, e no 5º álbum que ela gravou, ela estourou. O álbum chamava Private Dancer, e ela foi a mulher mais velha a liderar o top 100 da Billboard. Ganhou o primeiro Emmy em 84, exatamente pelo álbum Private Dancer, né? E entrou para o Guinness Book por reunir 182 mil pessoas no Maracanã em 1988, fato esse que ainda não foi superado por uma mulher cantora solo, né? Então, a gente teve apresentações do Queen, que tiveram também 100 e poucas mil pessoas no Morumbi, juntando os 2 dias foram 200 mil, mas 182 mil pessoas de público pagante, ninguém superou isso ainda. Né? Deve ter sido até uma, não digo surpresa, né, mas para ela deve ter sido também um acontecimento, né? Porque não é em qualquer lugar que ela vai juntar 180 mil assim num show, né? Pois é, não, e ela tem uma história maravilhosa, né, com o Brasil. Depois ela acabou vindo para o Brasil, participou de um monte de eventos em comunidade, em escola de samba, fez aquela homenagem para o Ayrton Senna ao vivo, que ela ficou sabendo que ele estava no show dela, e ela ia cantar o Simple the Best, e aí chamou ele no palco para fazer a homenagem para ele. Uma pessoa deixou marcas impressionantes assim, né? E só para ainda glorificar um pouco mais a história dela, né? Ela foi a primeira artista negra e a primeira mulher a estar na capa da revista Rolling Stone. Ganhou 12 prêmios Grammy, né? E foi a única pessoa, foi a primeira e única até hoje a ter pelo menos um hit no top 40 do Reino Unido em 7 décadas consecutivas. Nossa. Então, né? Pelo menos um hit em cada década ela ficou nos top 40 da lista do Reino Unido. Então é uma pessoa muito, muito especial, e ela acabou se aposentando depois que ela fez a turnê não é My Love Story, qual que era a turnê dela? Bom, ela eu perdi aqui a minha colinha aqui.
fez um monte de filmes aqui. Se aposentou depois de completar a turnê dos 50 anos de carreira. Vendeu mais de 100 milhões de cópias de disco. E no livro de memórias dela, My Love Story, que ela publicou em 2018, né, ela fala que sofreu nos últimos anos com muitas doenças. Né? Em 2013, ela teve um derrame. Em 2016, ela foi diagnosticada com câncer intestinal. Aí ela tinha pressão alta e aí com o uso contínuo de medicamentos ela teve problema nos rins, teve que fazer diálise, e ela considerou, inclusive, o suicídio assistido e se inscreveu como membro do Exit, que é uma organização internacional que defende a legalização da eutanásia voluntária. Mas aí o último marido dela acabou doando um rim para ela, e ela passou por uma cirurgia de transplante de rim em 7 de abril de 2017. É isso daí. Nossa, que vida louca, hein? Vida atribulada, famosa e tudo mais, né? Descanse em paz, né? Descanse em paz. Tina Turner fez muito bem a sua contribuição aí para nós, seres humanos, para o planeta Terra, deixou uma história de vida sensacional, uma história de superação, resiliência, uma história de vida muito interessante, né? E uma luta constante aí por direitos civis, direitos humanos, raciais e etc., né? É uma mulher incrível. Lembro sempre lá do filme Mad Max e a Cúpula do Trovão, né? Alguma coisa assim, né? Que ela cantou. Foi lá. O primeiro filme que ela fez. Bacana. E ela final da década de 80, começo de 90, não lembro. Ela já estava com 50 anos, tinha aqueles pernões assim. Nossa senhora, como pode, né? Sempre foi uma marca registrada dela. Tá me lembrando uma coisa sensacional. A Regina Casé fez um papel numa novela que era a Tina Pepper, que ela usava os cabelos bem parecidos com esse que estão na foto aí. Bacana, muito bom. Então é isso, nossa homenagem aí a Tina Turner. É isso aí. Muito bom. Vamos lá, vamos então mudar um pouquinho. Bora. Vamos para agora nova sessão aí, que para quem está acompanhando, falando dos números, né? A gente está na edição 56. Então vamos falar um pouquinho do 56. Não tem tanta coisa assim para falar do 56. Primeiro, é o número atômico do bário, né? A gente está falando alguns dos elementos químicos aí. O bário, eu vou falar daqui a pouquinho, é um dos meus assuntos, é um assunto curto. Vai ser daqui a pouquinho, eu vou detalhar um pouquinho melhor, mas por enquanto, do bário a gente vai ver que ele está nessa coluninha, coluna 2 da tabela periódica, onde nós temos berílio, nós temos magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E tem a frase para decorar, para quem está aí no vestibular, como é que é a frase para decorar essa coluna da tabela periódica? Você chegou a decorar essa frase aí? Eu lembro do senhor Barata lá no final. Tinha outra, né? Mas essa é outra, né? Essa é a Bela Magrela casada com o senhor Barata Ramos. É só o finalzinho que é Barata, né? Bela Magrela casada com o senhor Barata Ramos. Tá aí o bário. Bom, mas vamos falar do 56 também, que é o número do descarte internacional para o Chile. Tá aí a imagem do mapa aí do Chile, um contorno, né? Titi Lelê. E alguém lembra, na semana passada, nós tivemos, né, o 55, que era um número triangular. Lembra que era um número triangular? Você vai fazendo um triângulo equilátero, né? Então, soma 1. O primeiro número triangular é 1. Depois é o 3, que você põe 2 embaixo para a base. Próximo número, você põe mais 3 embaixo para fazer piramidezinha, o 6. Depois o 10, que a gente falou que era o tetráticos, né, o nome desse triângulo aí com 10 unidades. Aí o 15, aí o 21. Esses são os primeiros 5 números triangulares. Mas se você somar esses 6, dá o quê? 56. Então 56 é a soma dos 6 primeiros números triangulares. E outra curiosidade com relação a esses números triangulares, se você somar 2 números consecutivos triangulares, dá um quadrado perfeito. 1 com 3 é 4, que é 2 ao quadrado. 3 com 6 é 9, que é 3 ao quadrado.
6 com 10, 16, 4 ao quadrado, 10 com 15, 25, 5 ao quadrado, 15 com 21, 36, que é 6 ao quadrado, e assim vai. Né? Então, nós temos o 56 para fechar o assunto do número triangular aí com mais curiosidades. Né? A matemática é sensacional, né, cara? Brincar com os números, sensacional. Pois é. Então é isso. Eu vou falar daqui a pouquinho do bário um pouquinho mais extensamente, mas o 56 é isso. Olha lá, nós temos aí Tanani com mais numerologia soma 6 com 5 são 11. Do 56, número de poder. Muito bem. Não sabia dessa. E a boa Tanani. Tanani vem com a Tanani agora que está ali junto com os gnomos em Visconde de Mauá ali, ela está com uma percepção extrasensorial, esotérica bem apurada, né? Aí ela mexe, ela traz uns assuntos assim que vem do arco da velha. Parece alguém que eu conheço. Legal, mas o 56 é isso. Meus outros dois assuntos têm a ver com o 56 de maneira indireta, né? Com ano e com nomes de filmes. Mas, por enquanto, é isso. Passo a bola para o senhor aí. Os meus assuntos têm a ver com o 26, que é o dia de hoje, 26 de maio, 26 do 5. Tem o 5 e tem o 6 aí. Uhum. Né? Antes do 16, né? É todo mundo sei. Hoje é dia de Nossa Senhora de Caravaggio, essa imagem aí que o Marcelo colocou, muito legal, do dia 16. E a curiosidade dessa história aí, que eu vou contar rapidinho, é a seguinte: em 1942, a Nossa Senhora apareceu para uma camponesa chamada Gianetta Varoli, de 32 anos, em Mazolengo, uma vila próxima da cidade de Caravaggio, na região da Lombardia, na Itália. A Gianetta, ela recebeu uma grande missão da Nossa Senhora, que era divulgar a paz. Aí, para marcar a aparição e a sua fidelidade, né, Nossa Senhora fez nascer no local da aparição uma abundante fonte, e para o espanto do marido de Gianetta, que ironizava a mulher pelo acontecido, ele jogou na fonte um ramo seco que, ao tocar a água, fez com que o ramo imediatamente florescesse, acabando também por convertê-lo. Então, essa imagem aí mostra exatamente o curso d'água com um ramo ali no meio entre a Nossa Senhora e a Gianetta, que está florido. Então, essa história caracteriza aí o que aconteceu no dia, o que foi narrado no dia, né? E por ter sido próximo à cidade de Caravaggio, o povo começou a chamá-la de Nossa Senhora de Caravaggio. Agora, uma coisa muito interessante, ali atrás da imagem, lá no fundo da imagem, você vê que tem uma basílica, né? Essa basílica é a basílica que foi construída no município de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que é onde se encontra o maior santuário em homenagem à santa fora da Itália. Foi construído na década de 60, e uma das maiores heranças é a festa da Nossa Senhora de Caravaggio, onde acontece uma peregrinação para o santuário todo dia 26 de maio. Bacana, bacana. Bonitinha a história, né? Bonitinha. Eu não sabia que essa daí era aqui no Brasil, não, lá no sul, né? Pois lá em Farroupilha. Então, ali no fundo mostra a cena da Nossa Senhora com a Gianetta ali e o ramo no meio do curso d'água, mas ao fundo tem a Basílica de Farroupilha, de Nossa Senhora de Caravaggio. Perfeito. Basílica é um nome aí romano, né? Os romanos já usavam edifícios com estruturas grandes, com um grande vão no meio, aí com grandes salões, para utilidades públicas, etc., apresentações, etc., né? E aí a Igreja Católica começou a utilizar esses locais também como igrejas, né? E aí passou a chamar esses locais que são grandes, igrejas grandes, com áreas internas grandes, de basílica, né? Atualmente, só o Vaticano pode nomear uma igreja se ela é basílica ou não, né? O que é diferente de uma catedral, né? Catedral já é uma igreja onde está a cátedra, né? O local onde fica o bispo, né? O cara que controla a diocese ali, né? Muito bem. Muito bem, tem também outro dia aqui. Tem. Hoje também é dia do revendedor lotérico.
A curiosidade desse dia aí é que para você ser revendedor lotérico, é uma franquia, né, que você tem que fazer um concurso público junto à Caixa Econômica Federal aí para você ser. Então, nossas homenagens aí ao revendedor lotérico, que por muitas vezes trouxe alegria para muitas pessoas, para mim não, mas para muitas pessoas. Fazer uma pezinha aí. Ainda não fui agraciado por esse profissional. Eu tenho mais um que é fenomenal aí para a gente terminar o nosso Maio Roxo. A gente conseguiu cumprir o nosso cronograma em todos os programas de maio. A gente acabou falando sobre um dia que tinha relação com um programa de saúde. Então, hoje, dia 26 de maio, é Dia Nacional do Combate ao Glaucoma, né? E o glaucoma, saiba você, Marcelo, caso você não saiba, você que é um poço de conhecimento, duvido que não saiba, mas é a segunda causa de cegueira no mundo. E estima-se que mais de 1 milhão de brasileiros tenham essa doença. Olha só que doideira. Eu tenho que cuidar bem dos meus olhos, porque eu tenho hipertensão ocular. Então, eu descontrolo lá no oftalmo sempre, ele mede, eles falam que não tenho glaucoma, mas ele estou com uma pressão que, se não controlar, pode virar glaucoma. Então, eu passo todo dia, ter um colírio apropriado para controlar a pressão no nível normal e não virar glaucoma. Falei, não é só questão do Marcelo ser um posto de conhecimento, ele também é um cara que se cuida e vê que esse problema é um problema que pode afetar. Isso é verdade mesmo, Marcelo. E tem que cuidar para continuar vendo. Porque fala, essa doença, ela não tem necessariamente um sintoma, né? Você não sente dor ou alguma coisa assim. Só que essa pressão no olho, ela vai causando uma lesão no nervo óptico que acaba comprometendo, né? Primeiro compromete o campo visual, que vai diminuindo, então a pessoa começa a tornar a visão tubular, começa a ver as coisas com campo de visão ali, perde um pouco da visão periférica, vai tendo um campo de visão diminuído, né? E a perda mesmo da visão só ocorre em fases mais avançadas. Então, realmente, como o Marcelo falou, é necessário, a partir dos 40 anos, visitar o oftalmologista para olhar o nervo óptico e medir essa pressão interna do olho, e o procedimento é bastante simples e indolor. Sim. Né? Agora, dentro desse assunto, posso só fazer mais uma parte aí dentro desse assunto? Vou falar de um cara que não é do dia de hoje, né? Ele é nascido no dia 29 de junho, nasceu em 1951, que é exatamente o senhor Pedro José Ferreira da Silva. Quem é esse cara aí? Esse cara é conhecido pelo pseudônimo de Glauco Matoso, né? É um escritor brasileiro que se caracteriza pela exploração de temas polêmicos, e ele tem a reputação de poeta maldito, uma espécie de boca do inferno moderno, assim, e também pode ser considerado o Bocage do século XX, o século que ele nasceu, né? Bocage do século XX. Né? E esse seu nome artístico é um trocadilho exatamente com o glaucomatoso, que é o cara que sofre de problema de glaucoma, e é a doença exatamente que fez ele perder progressivamente a visão até a cegueira total em 1995. Né? Você vê que ali ele está na imagem da direita mais jovem, ele está com uma espécie de um tampão de olho, né? E um pouquinho mais adiante ali, que ele está com a bengala ali, ele já está totalmente cego, ele perdeu a visão totalmente. Né? O nome dele também é uma alusão a Gregório de Matos, que ele considera herdeiro na sátira política e na crítica de costumes. Né? O próprio Glauco Matoso, ele se declara um anarquista intelectual, cursou a biblioteconomia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo e letras na USP. Né? Nos anos 70, ele participou da resistência cultural à ditadura militar através do grupo de poetas marginais, e também editou o fanzine poético panfletário Jornal do Brasil, que era um trocadilho com o Jornal do Brasil, né? E o jornal ele tinha um formato dobrável, né? E eram folhetos satíricos. Colaborou em diversos períodos com a imprensa alternativa, como o tabloide gay Lampião e o humorístico O Pasquim,
né? E na década de 80 ele publicou diversos trabalhos em revistas como Chiclete com Banana, Tralha, Mil Perigos, Som 3, Top Rock, Status e Around, Jornal da Tarde, e além de escrever diversos volumes de poesia e prosa. Nos anos 90 ele acabou por perder a visão completamente e se dedicou a escrever letras de música e fazer produção fonográfica. Mais recentemente, ele retornou à criação de poesia escrita e textos visuais, produzindo textos e poesias para a internet, colaborando em revistas eletrônicas e imprensa. E o seu nome também é citado naquela música Língua, do Caetano Veloso, que fala: gosto de sentir a minha língua, tocar a língua de Luiz de Camões, gosto de nomes, Glauco Matoso, e Arrigo Barnabé e Maria da Fé. Né? Cita Glauco Matoso. Então tá aí, a gente falou do glaucoma, e foi uma doença realmente que acometeu aí a cegueira do Glauco Matoso. Muito bom. Então fica a dica aí, a prevenção, que é uma doença que realmente não dá sintomas, né? Você não sente nada até que é tarde demais. Exatamente. Muito bem. Não é reversível com cirurgia, não tem colírio, não tem nada que se possa fazer. Depois que já se instalou, né? Depois que já perdeu, danificou mesmo. Muito bem. Vamos lá, então. Agora, vai lá do famoso bário. Bário não é Mário para quem está gripado, né? Poderia ser também o bário está aí, mas não é. Bário, né? O bário já falamos, o elemento número 56, né? E o nome dele vem do grego baris, que significa pesado, porque ele tem uma densidade alta, né? Os compostos de bário têm uma densidade alta. Então, na época que isolaram ele, viram que ele era bem pesadinho e acabaram dando o nome de bário por causa disso. Ele pertence à família dos metais alcalino-terrosos, né? Então, aquela coluninha da bela magrela casada com o senhor Barata Ramos, né? Que já falamos, né? Bom, esse elemento é encontrado naturalmente na crosta terrestre, não precisa ser sintetizado nem nada, e vem na forma de minerais, como a barita, que é o sulfato de bário, e a witherita, que é o carbonato de bário, que a gente vai falar um pouquinho desses dois elementos aí, dessas duas substâncias que têm seus usos, né? Bom, como ele é produzido? Pela eletrólise do cloreto de bário, enrolando a língua aqui. Ele é produzido pela eletrólise do cloreto de bário fundido, né? E justamente foi o mesmo método que foi utilizado para isolar esse cara pela primeira vez em 1808, né? Ainda bem que você enrolou a língua no bário e não no fundido, né? Aí ia ser complicado, né? Ai. Bom, quem isolou esse elemento pela primeira vez em 1808 foi Sir Humphrey Davy, um químico inglês, que, além de ter isolado o bário nessa época, isolou por eletrólise o potássio, o sódio, o cálcio, o estrôncio, o magnésio, o boro, e acabou inventando um campo inteiro da química chamado eletroquímica. Isso já há 200 anos, né? Bom, o bário em si é um metal reativo e altamente tóxico. E tem vários usos, né? Por exemplo, ele é usado em fogos de artifício para produzir a chama verde. Então, você pode ver uma imagem de vários fogos de artifício que tem vários elementos adicionados para dar as diferentes cores. Então, você coloca aí o estrôncio, vai dar um avermelhado, o bário, que dá de verde. Que legal! O lítio, o sódio, o cobre e o cálcio. Cada um vai dar uma cor diferente na hora da explosão, né? Então, esse é um dos usos aí. Outro uso, né, é usado na indústria de vidro para aumentar a refratividade e densidade do vidro. Também é usado em ligas metálicas, produção de tintas, indústria de petróleo e gás e obter lamas de perfuração pesadas e na medicina também. Então, tem vários usos esse tal de bário. Caraca. É uma coisa interessante aqui. Você tem até exemplos aí em cima. O bário in natura está aí à esquerda embaixo, né? Uhum. Tem dois compostos muito utilizados de bário: o sulfato de bário, que é a barita, e o carbonato de bário, que é a witherita. Não confunda os dois. Por quê? O sulfato de bário, ele não é tóxico, tanto é que ele é usado como contraste em exame de raio-x no sistema digestivo. Ele é insolúvel, né, não tóxico, então ajuda a destacar todo, né, os órgãos do aparelho digestivo na hora que você for fazer esse exame, né?
E o carbonato de bário é altamente tóxico, tanto é que é usado como veneno de rato. Né? Então, cuidado, né? Não confunda, né? Vai tomar o carbonato de bário como para contraste que já era, né? Tem um carbonato de bário, é usado como veneno para rato e pode causar dificuldades respiratórias, vômitos, tremores, taquicardia e aumento da pressão arterial. Também é usado na indústria cerâmica. Então, aí você tem exemplos aí do bariogel, que é um remédio ali que é o sulfato de bário, que é justamente o contraste, e o carbonato de bário, que é tóxico, que é usado na indústria como cerâmica, por exemplo. Tá. Então, tá aí curiosidades sobre bário, e não Mário, bário. Certo? Show, hein? Pô, não sabia esse negócio dos fogos de artifício que tinham elementos químicos diferentes para dar as tonalidades. Eu achei que isso era sei lá, um corante mesmo que se adicionava ali. Realmente não fazia a menor noção. Vê que coisa. Vivendo e aprendendo, né? Remute também é cultura. Caraca, não, e você em química tá estraçalhando, Marcelão. Ai, meu Deus. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. A vida. Você vê que tem alguns elementos que a gente já acabou de falar, né? O senhor barata tá aqui, né? Aham. Senhor barata. Muito bom. O sódio você falou também outro dia, mas aí foi na composição, na composição, né? Aham. Mas logo a gente vai. Já passamos desses números aqui. Quem sabe? São quantos? 200 e? Ah, não sei, tem que pegar ali a tabela periódica. 223? Mas é 200 alguma coisa aí. 200 alguma coisa. Mas muitos não são naturalmente, não ocorrem naturalmente, tem que ser feitos artificialmente, né? Mas não lembro de cabeça quantos são, 200 e alguma coisa. Fora os radioativos, né? Que a gente depois fala algum dia sobre os isótopos, né? Falamos até um pouquinho do Césio 137 da outra vez, né? Que é o acidente de Goiânia, que saiu o corte esses dias. Isso. Uhum. Muito bem, é isso aí. Beleza. Passo a bola para o senhor novamente. Putz, então tá. Vou falar de um cara muito icônico aqui e até relativamente pouco conhecido para o público em geral, que estaria fazendo aniversário hoje, no dia 26/5, ele nascido em 26/5 de 1940, é esse cara aí mesmo que está na tela, aí, ó. Esse cara aqui chama-se Mark Levon Helm, ou conhecido como Levon Helm, né? Ele era baterista do The Band, né? O mês passado ele fez 11 anos que ele faleceu. Ele faleceu em 19 de abril de 2012, né? Nasceu, como eu falei, no dia 26 de maio de 1940. A curiosidade da onde ele nasceu era uma cidade pequena chamada Elaine, no Arkansas, e ele foi criado em Turkey Scratch, um vilarejo a oeste de Helena. Nasceu em Elaine e foi criada a oeste de Helena. Era um multi-instrumentista e um ator, né? Ele começou a tocar violão com 8 anos de idade e logo ele aprendeu a tocar bateria também, um virtuoso aí, né? Aos 17 anos ele começou a tocar em alguns bares ao redor ali de Helena. Depois ele se formou no ensino secundário, ele foi convidado a integrar a banda de Ronnie Hawkins, chamada The Hawk, né? O nome do Ronnie Hawkins, que depois acabou saindo da banda, é Ronald Cornet Hawkins, e ele nasceu em 10 de janeiro de 1935, no dia do meu aniversário. Morreu em 29 de maio de 1922. Esse faleceu o ano passado, aí, nessa época que a gente está falando, já que a gente está no último remute do mês de maio, né? Uhum. Então, vamos fazer essas citações aí dos eventos acontecidos até final de maio. Bom, pouco tempo depois que ele começou a tocar em bares ali, no final da adolescência, ele acabou montando essa banda com o Ronnie Hawkins, o The Hawk, e eles se mudaram para Toronto, no Canadá. E em 59 eles assinaram um contrato com uma gravadora, e pouco tempo depois, ali no começo dos anos 60, o Helm e o Hawkins montaram uma banda só com músicos canadenses. E essa banda aí teve vários nomes, chamou Levon and the Hawks,
mais tarde o Rob saiu do grupo, né? E eles viraram Canadian Squires, voltaram a se chamar The Hawks, né? E depois eles acabaram mudando o nome da banda para The Band, né? E aí vou pedir para a gente colocar um trechinho do vídeo do The Band, que é exatamente onde o Levon Helm canta uma música que é bastante conhecida aí dessa banda icônica. Pode ser, Marcelão? Vamos lá. Um trechinho curto. Vamos Bora lá. Um trechinho aí para dar o gosto. A guitarra, falando dessas guitarras duplas, me lembrou o Page. Ali era uma guitarra embaixo e um bandolim em cima. Aquela guitarra dupla ali era um bandolim em cima. E o Levon Helm, ele tocava também bandolim. Tem uns vídeos aí que ele aparece tocando. Depois eu vou falar um pouquinho mais da história dele pós The Band, né? Onde ele tocava bastante o bandolim, né? Às vezes ele misturava bateria, tocava bandolim nos shows também. Aí, bom, continuando a história dele, em meados dos anos 60, o Bob Dylan convidou eles para ser a banda de apoio do Bob Dylan. E o Levon acabou deixando os Hawks e foi trabalhar em postos de extração de petróleo no Golfo do México. Nossa, aí os Hawks... Né? Nada a ver, né, cara? Mas ele se desiludiu. Na verdade, eles lançaram um disco e o disco não teve uma boa aceitação, teve crítica. E sabe como é que é lidar com crítica, né, Marcelo? A crítica, às vezes, destrói mesmo, né? E ele não achou legal e abandonou a banda, achou que não tinha nada a ver com isso daí, foi trabalhar nos postos de extração de petróleo. E os Hawks excursionaram pela Europa com o Bob Dylan, com Mickey Jones substituindo o Levon Helm, né? Aí, em 67, um dos integrantes da banda, o Rick Danko, ele convidou o Helm para voltar à banda, que passaria a se chamar The Band, né? Até essa hora, eles chamavam The Hawks, né? E, em 1969, eles participaram do Woodstock, né? O Helm permaneceu no The Band até o seu concerto de despedida, chamado The Last Waltz, a última valsa, né, realizado em 1976, e também esse concerto foi registrado num documentário do Martin Scorsese. Aí, com a separação do The Band, o Helm começou uma carreira solo e também começou a atuar em alguns filmes, dentre eles ali O Fim da Linha, em 1987, o Feeling Minnesota, que é um filme de 96 com o Keanu Reeves e com a Cameron Diaz, o Dan Aykroyd, o Delroy Lindo, né? E também participou de um filme chamado As Aventuras de Sebastian Coe, que tem um grande elenco, inclusive nesse elenco aí das Aventuras de Sebastian Coe, tem a Margaret Collin, que faz aniversário hoje. Ela é nascida no dia 26 de maio de 58. E também participou de um outro filme que eu vou pedir para o Marcelão botar um trechinho aí, que ele atuando com o Mark Wahlberg no filme O Atirador, de 2007. É uma cena bastante icônica, que ele... bom, não vou dar spoiler. Bota a ceninha aí para a gente ver esse filme. Se tem uma coisa legal nesse filme, é exatamente esta participação do Levon Helm. Manda pau. Vamos lá. Seems I heard about a shot like that being made not too long ago. Said the guy's name was Bob Lee Swagger. Never met the man, so I wouldn't know. Yeah, they said that, all right. They also said that artificial sweeteners were safe, and WMDs were in Iraq, and Anna Nicole married for love. Would have been a bad job to take, though. How come? Whoever took that shot's probably dead now. That's how a conspiracy works. Them boys on the grassy knoll, they were dead within 3 hours. Buried in the damn desert, unmarked graves out past Terralingua. And you know this for a fact? Still got the shovel. Ainda tem a pá. Você vê que a voz dele já está bastante macerada, bastante danificada aí, né, cara? Esse filme aí, como eu falei, é um filme de
97, que eu falei aqui, não, 2007, né? E olha só que loucura, né? Aí, em 93 ele publicou a sua autobiografia, e aí no final ali da década de 90 ele foi diagnosticado com um câncer de garganta. Aí ele passou a se apresentar exclusivamente na sua casa estúdio em Woodstock, chamado Levon Helm Studios, né? E esses concertos eles traziam vários convidados, e com esses concertos ele conseguiu pagar ali as despesas médicas do tratamento para o câncer. E aí no começo de 2012 algumas datas que ele tinha ali começaram a ser canceladas devido às questões de saúde, e em 17 de abril de 2012 foi divulgado pela esposa e pela filha que ele estava nos estágios finais de uma batalha contra o câncer. Aí na tarde de 19 de abril de 2012, ele veio a falecer no hospital Memory Sloan Kettering Cancer Center, em Manhattan, cercado pela família e amigos. Ele foi velado em uma cerimônia aberta ao público, realizada no dia 26 de abril, e essa cerimônia do velório aconteceu no The Barn, que era ali um celeiro dentro desse sítio que ele tem em Woodstock, onde fica o estúdio Levon Helm, né? E ele acabou sendo sepultado no dia seguinte no cemitério de Woodstock, numa cova ao lado do amigo dele, Rick Danko, que se suicidou em 1999, que fazia parte do The Band. Então aí fica a nossa pura homenagem ao Levon Helm, esse ícone, ator, cantor, uma voz sensacional, e eu particularmente adoro essa música que a gente colocou aí, cara. Bacana. E a voz dele no filme é bem do interior mesmo, né? Fazendo um sotaque bem caipirão mesmo, né? Mas você sabe que ele tem, inclusive, você lembra que eu falei que ele mudou para o Canadá, e ali eles montaram uma banda só com canadenses, e tinha um outro cara que cantava, só que eles começaram a fechar show nos Estados Unidos, e os caras acharam que a voz dele e o sotaque dele tinha mais a ver com essa coisa country, com essa pegada, porque ele... Então eles acharam que ele levava melhor as músicas por causa dessa acentuação, por causa desse sotaque, né? Ricardo gosta de country rock pra caramba, é um tipo de som. Eu falo às vezes que eu nasci no lugar errado, eu adoraria ter nascido nos Estados Unidos nessa época. Cara, é um som que eu curto muito. Falou que ele é de Arkansas, ele nasceu em Arkansas, é isso? Sim, Arkansas. Então é bem no interiorzão lá, né? Então é bem... E a cidade dele também, Elaine, eu nunca tinha ouvido falar numa cidade chamada Elaine, e depois ele mudou para um vilarejo. Elaine já é uma cidade pequena. É no interior do interior, né? Pode crer. Muito legal. Muito bom. Isso aí. Levon Helm. Perfeito. É isso aí. Alguém está falando oi, tio. É para vocês daí, Marcelo. Não, acho que não, hein? Ah, não. Crisálida. Pessoal de Atibaia está vendo vocês. É a Cris. É a Cris que está falando aí, não é? Ai, que legal, pessoal de Atibaia. Oi, tio. Oi, tio é sacanagem, hein? Esses filmes aqui, eu esqueci de colocar a foto. Tem os filmes aqui, né? Que tem. Eu esqueci de passar aqui. Você comentou, mas eu esqueci de rodar a fita. Isso. Tá aí alguns cartazes de filme. Com o Steven Seagal também ele participou. Esse que você passou é com o Mark Wahlberg, é esse de Shooter, né? O atirador. Isso, né? O atirador, exatamente. E tem um aí que é com o Tommy Lee Jones, né? Que é esse do Tommy Lee Jones, se não me engano, qual que é? O Fire Down Below, é esse daí? Não. Fire Down Below é do Steven Seagal. O de baixo é do Tommy Lee Jones, que está em francês ali. Tá. É o... As Aventuras de Sebastian Coe. Exatamente isso. Inclusive, é isso? O nome em francês é Dans la Brume Electrique. The Three Burials of Melquiades Estrada. Esse é o que está em cima ali.
O vermelhão. Também tem Tommy Lee Jones. Também é Tommy Lee Jones. Ele atua e foi o primeiro filme que ele dirigiu. É o In the Electric Mist, de 89, com o Tommy Lee Jones ali. Que é o que está em francês, é de Dans la Brume Electrique. Exatamente. O Boris já chegou chamando a gente de tio, hein? Bora. Tudo bem. Pois a Cris já mandou um oi tio ali, sacaneou. Alguns meses mais novo ele, né? Mas tudo bem. Já tem alguns meses mais novo, já pode chamar de tio? Pois é, né? Você precisa de um tio para chamar de seu. Ai, Cris, mas feliz de ver você aí também. Nosso abraço aí pro Rodrigo, pessoal de Atibaia. Beijão aí para todo mundo. Muito bom, muito bom. Aliás, só uma pausinha aqui. Claro. Fica aí na linha, Cris, que daqui a pouco eu vou fazer uma homenagem aqui para a família, hein? Para a família Fernandes. Na linha, hein? Não sai da linha, não. Não sai da linha. Cuidado com o trem, né? Só cuidar para o trem não pegar, né? Muito bem. Vamos lá para o acontecimento do ano de 1956. Olha só, vamos lá para 56, com o lançamento do filme Volta ao Mundo em 80 Dias. Claro que foi baseado no livro homônimo de Júlio Verne. Mas não vamos falar do livro, vamos falar do filme, desse filme específico, que venceu 5 Oscars, inclusive, né? Bom, é baseado no livro, claro, de Júlio Verne, que tinha sido publicado em 1873. E a história é a seguinte, né? É um dos maiores clássicos da literatura de aventura e ficção científica, onde tem o inglês Phileas Fogg e o seu criado francês, o Passepartout. E a ideia é que ele iria dar a volta ao mundo em 80 dias, seguindo um roteiro que inclui vários meios de transporte da época. Trens, navio a vapor, elefante, balão, né? O livro, na época, foi inspirado por uma reportagem do jornal The New York Herald, que anunciava a possibilidade de dar a volta ao mundo em 80 dias, graças à abertura do canal de Suez e à construção de ferrovias na Índia e nos Estados Unidos. Então, aí, quando aconteceu tudo isso, tinha linhas de trem, tinha o canal de Suez, aí abriu essa possibilidade, aí alguém falou em conseguir dar a volta em 80 dias, aí veio o livro, aí veio o filme, e muito tempo depois, em 1956. Né? Bom, o livro foi adaptado muitas vezes, mas o que eu quero comentar é desse filme aqui, de 56, dirigido por Michael Anderson e com um elenco absurdo. Né? Os principais eram o David Niven, já falamos dele aqui, né? Fazendo o papel principal de Phileas Fogg, e Cantinflas, né? O artista, acho que é mexicano, né? Fazendo o papel de Passepartout. Né? E Shirley MacLaine fazendo o papel da princesa Aouda. Mas ele tem um monte de aparições, né, de pessoas, ou umas não creditadas, umas que só passaram muito rapidamente, e eu coloquei aí na tela. Olha só quem estava ali: Frank Sinatra, fazendo o papel de um pianista no bar ali, um papel secundário. Buster Keaton, né, um rei da comédia no início do século XX. Marlene Dietrich, a alemã. Diva, Peter Lorre, também muito ali ativo no começo do século XX. César Romero, já falamos aqui, o Coringa do Batman. O Coringa do Batman, sensacional. E John Carradine, muitos filmes na época, né? Westerns, e pai de David Carradine, o Kung Fu do seriado, e o Bill do Kill Bill. E que morreu de uma situação muito estranha no hotel não muito tempo atrás. Olha só o elenco extraordinário desse filme, né? O filme, já falei, ganhou 5 Oscars, né? E eu vou passar um trailerzinho dele. Ele não é muito rápido, mas vale cada segundo, né? O trailerzinho tem, 2 minutos e meio, e bem bacana. Vocês vão ver alguns desses atores passarem rapidamente ali. Vocês vão reconhecer alguns deles, para quem gosta aí de cinema vai reconhecê-los. Pode ir lá? Opa! Então vamos lá. It's a wonderful world if you'll only take the time to go around it. Are you formally challenging me to undertake a journey around the world in 80 days? I say this is absurd. Gentlemen, I have on deposit at Barings Bank the sum of £20,000, and I'm willing to wager any or all of it upon the same contention, namely that I can complete a tour of the world in 80 days.
Michael Thomas, around the world in 80 days. We make all the stops. 2 oceans. 5 seas. 8 ways to travel. 16 countries. 48 fantastic stars and 52 Best Picture awards. I'm in pursuit of a very cunning, very slippery criminal. Who? Phileas Fogg, Esquire of Savile Row, London. Pile everything that will burn into the stokehold. Decks, masts, everything, including the lifeboats. What is the delay? Indians, but they're peaceful Indians. Getting there is all the fun. Take her along. Take everybody along. Every seat is first class, and we've got enough seats for everybody. This is the way to travel. It is a wonderful world if you'll take the time to go around it. É muito bom, hein? Sensacional o Cantinflas ali no meio, cara. Épico, épico. Muito bom. Mas esse não foi o último filme sobre a volta ao mundo em 80 dias. Teve outras adaptações cinematográficas, né? Por exemplo, você tem uma série animada, né, desenho animado, de 1972, nas vozes de Orson Welles e Roddy McDowall. Já falou de Orson Welles várias vezes aqui, né? Tem também a versão de 1989, que está aí no meio da tela, com Pierce Brosnan, que ia ser um dos 007, né? E Eric Idle, comediante. E tem uma série de TV em 7 partes, com o comediante e ator Michael Palin, né? Tá aí à direita. Essa é uma série de viagens, né? Não é que é uma refilmagem, não, mas ele é uma série de viagens ao redor do mundo, com Michael Palin. E quem conhece, tem uma ligação aí entre Eric Idle, que está no filme do meio, e o Michael Palin à direita. Ambos eram, né, do Monty Python, né? Ambos são atores do grupo Monty Python, né? Além dessas versões, vamos destacar as versões mais recentes, como a de 2004, com Jack Chan e Steve Coogan. Muito bacana essa versão, bastante engraçada, né? O Jack Chan faz o papel do Passepartout, que é o do Cantinflas, né, no filme de 56. E uma última série bem recente que estreou este ano na Globoplay, que é de 2021, tá na 2ª temporada, tá aí, A Volta ao Mundo em 80 dias. Então você vê que até hoje tá saindo aí adaptações e adaptações dessa obra, né? Inclusive, não sei se você sabe, Marcelão, essa versão aí do Jack Chan aí de 2004, ela recebeu 2 indicações ao prêmio Framboesa de Ouro. Você sabe? Você sabia, sabe que o prêmio Framboesa de Ouro, na verdade, ele premia as piores atuações, né? Então ele recebeu pior ator coadjuvante, o Arnold Schwarzenegger, e também foi o pior remake. É bem engraçado. É bem engraçado o filme. Realmente, de todos esses, assim, se for comparar, é uma comédia, né? Bem escrachadona, né? Mas o Arnold Schwarzenegger, cara, é o Chuck Norris dos anos 90. Agora tem um documentário no Netflix do Arnold Schwarzenegger, né? Não sei se já estreou ou não, né? Mas tem um documentário aí. Se não estreou, tá para estrear. Framboesa da Tanane ali.
É isso. Então, essa é a minha história do A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu só tenho mais uma grande história aqui que vai surpreender a todos aí. Para finalizar, eu vou falar bem rápido, então, da minha, cara. Vai lá. Vou falar que no dia 26 de maio de 1994, teve o casamento do Michael Jackson e da Lisa Marie Presley, né, filha do Elvis Presley. E também, falando dos aniversariantes do final de maio, a Lisa Marie, ela é filha do Elvis com a Priscilla Presley, que anteontem, ali, dia 24 de maio, ela fez 78 anos, né? Então, o que tem de curiosidade aí do casamento deles? Bom, todo mundo acompanhou as polêmicas na época, tudo, mas o casamento deles foi feito num lugar na República Dominicana. É difícil até a gente achar fotos ali, e eu cheguei a ir nesse lugar onde eles casaram e tirei umas fotos. Então, as fotos que a gente vai passar agora são fotos que eu mesmo tirei do local. E ali, esse local aí chama Altos do Rio Chavon. Então, você vê que dali de cima da onde está a igreja, eu estou tirando essa foto ali e mostra o rio ali embaixo, e a foto de dentro da capela, a foto de fora da capela, e depois eu estou num passeio de barco ali pelo rio, e dá para ver ali em cima da montanha esse vilarejo que foi construído onde eles se casaram, né? Então, o que é interessante aí desse Rio Chavon, além de ser o local ali onde o Michael Jackson e a Lisa se casaram, né? Foi gravado um monte de filmes ali, né? Então, tem um trecho do Poderoso Chefão 2, que foi gravado ali, do Coppola, né? E também do Coppola, Apocalipse Now, foi gravado nesse Rio Chavon. E outros filmes como Rambo, Piratas do Caribe, Jurassic Park, Velozes e Furiosos 3.5, Miami Vice, Anaconda, um monte de filme, eles usam isso daí para essa locação aí como cenário aí de floresta, tudo porque também está muito próximo dos Estados Unidos, né? A República Dominicana está ali no Caribe, é um país super, super legal, né? E aí não vou falar muito da polêmica do casamento deles, não, era só para falar desse Rio Chavon aí e dos filmes. Então, vou encerrar meu assunto por aqui, era só uma breve lembrancinha. Aquelas outras dos personagens aqui, você vai juntar com o aniversariante? Se quiser colocar aí, na verdade, esses são os filhos da Lisa Marie, né? Ali você vai ver, deixa eu até pegar aqui minha colinha de novo aqui, você tem as gêmeas Finlay e Harper Lockwood, que são as caçulas da família Presley, né? A Lisa é filha única do Elvis Presley, né? E as caçulas aí, as netas do Elvis Presley, a Finlay e a Harper, que agora estão com 14 anos, né? E em cima ali você tem a filha mais velha, que é do casamento da Lisa com o músico Danny Keough, ou Keough, sei lá como é que é o nome dele direito. Ela chama Danielle Riley Keough, né? Ela faz 34 anos, segunda-feira agora, dia 29 de maio, nascida em 1989. E o que está embaixo ali com a Lisa Marie é o filho dela, Benjamin, que se suicidou em julho de 2020. Ele tinha 27 anos quando ele não fazia muita postagem, não participava de redes sociais, então ele não tem muito histórico. Mas essa filha, a Danielle Riley, né, a Danielle Riley, ela é atriz, participou de vários filmes, e eu botei aí uma foto dela exatamente no último Mad Max que foi lançado. Ela é uma daquelas vestais ali que estão fugindo no caminhão, aquelas meninas maravilhosas, nem estão fugindo no caminhão quando o cara chega e aborda ela. Então ela tem uma participação bem legal no filme, e tá ela ali, neta do Elvis Presley, todos os netos do Elvis Presley aí. É isso. É isso aí. Muito bom. Legal. Vamos para o meu último assunto, então. Hoje a gente não pode ficar até muito tarde, né? Que temos compromissos. Aí eu daqui a pouco tenho uma aula que vou começar daqui a pouquinho também. Então hoje a gente não vai acabar 6h30. Não vai alongar muito, não. Só tem mais uma história, a gente já vai para os aniversariantes. Mas essa história aqui meio insólita aqui.
eu coloquei no número 56 e procurei filmes com o número 56. Eu achei esse daqui, que eu nunca tinha ouvido falar, 56 Up, 56 Up, ou 56 para cima, né? Então, você imagina uma série que vai cobrir a vida de algumas pessoas, desde que elas são crianças até 50, 60 anos. De verdade, né? Cobrindo mesmo. Existe. Esse 56 Up é um dos filmes de uma série que começou, na verdade, em 1964, né? Então, esse 56 Up é de 2012, dirigido por Michael Apted, né? E essa série começou em 64, acompanhando 14 pessoas, 14 britânicos, desde que eles tinham 7 anos de idade, lá em 1964. Então, essa série começou com um filme chamado Seven Up, e a partir dos 7 anos para cima. Então, essa é a ideia do Seven Up, é dos 7 para cima. Então, eles separaram 14 crianças de 7 anos, entrevistaram elas, fizeram um documentário. E a cada 7 anos eles fazem um novo documentário com essas mesmas 14 pessoas. Não, nem todos participaram de todos, alguns desistiram, mas a maior parte continua. Uma pessoa morreu, né? E aqui eu vou colocar o cartaz dos demais. Está aqui em cima, está pequenininho aí, mas dá para ver. O primeiro em 64, depois em 70, 77, 84, 91, 98, 2005, 2012 e agora o 2019. E essa é a idade, né? 7 mais 7 foi o segundo, né? Com 14 anos, depois o 21, 28 anos, 35, 42, 49, 56 e 63 anos de idade. Aí tem todos eles, do 1 ao 9. Primeiro foi dirigido por Paul Almond, que começou, né, essa série, né? Mas ele só dirigiu o primeiro, né? Inclusive o primeiro foi ao ar em 5 de maio de 64, né? Faz pouquinho tempo, fez os 50 e tantos anos, né? E os demais episódios todos foram dirigidos por Michael Apted. Michael tinha participado já desde o primeiro episódio, foi um pesquisador, ele que ajudou a encontrar essas crianças que topariam fazer essa série, né? E o próprio Michael Apted já era um cineasta, ele dirigiu outros filmes conhecidos como Gorilas na Bruma, 007, O Mundo Não é o Bastante, Nell, Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, e entre outros. Então ele é um cineasta conhecido, e ele, né, desde 1970, a cada 7 anos dirige esse documentário. Eles estão ficando grandes, ó. Você vê que ele começou com um documentário de 40 minutos, depois 53, 100, agora todos eles têm na faixa de 2 horas ou mais de duração. Né? Tá parecendo o Remute, que era para ter 20 minutos. E não acaba nunca. E essa série explora temas como a classe social, família, trabalho, sonhos, e mostra mudança e permanências na vida dessas pessoas ao longo de, no caso, 5 décadas, aí quase 6, né? E ela é considerada uma das mais importantes e influentes da história dos documentários. Recebeu muitos prêmios e muitos elogios da crítica e do público. O próprio Apted disse, alguns anos atrás, que ele gostaria de realizar até o 84 Up, até quando todo mundo tivesse 84 anos, quando ele próprio teria 99 anos de idade. Mas, infelizmente, ele faleceu em 2021, 2 anos depois que saiu o último documentário 63 Up. Então, a gente não sabe se vai continuar essa série ou se alguém vai encampar isso, né? Agora, em todos os episódios, qual que é o foco? A ideia, desde o primeiro capítulo, a tese é: podemos mesmo traçar o caminho do adulto através da observação da criança que ele foi? Então você consegue ver no documentário como eram as crianças na época, entrevistas na época, e depois a cada 7 anos como elas foram mudando e se adaptando, e o que aconteceu com elas até os dias de hoje. Se os sonhos delas se realizaram, de acordo com a classe social dela, de acordo com onde elas moravam, se isso influenciou ou não. É uma oportunidade única de você ver algo real que aconteceu ao longo aí de 60 anos, né? Eu achei a ideia fantástica, né? E eles estão todos disponíveis no YouTube. Não sei se o último está,
mas pelo menos até o 49, 56, se eu não me engano, está disponível. Acho que está em inglês, não sei se tem legendas, mas é possível ver todos. Eu vou começar a vê-los porque eu achei muito interessante. Mas eu separei um clipezinho do 63 Up. É um trailerzinho do 63 Up. Vocês vão ver como é interessante. Vocês vão ver imagens mixadas de pessoas que eram crianças e depois foram crescendo. Né? E muito interessante. Eu vou passar para vocês agora. Legal. In 1964, Granada Television brought together a group of 7-year-olds. We have followed their lives every 7 years, their dreams, ambitions, and fears for the future. 7 years older, 7 years fatter, a bit less hair. You look at me at 7 and you look at me even now at 63. It's flown by, Michael. It's a lifelong achievement to be part of this programme. Once you get to your 60s, it all gets a bit, how long have we got now? I certainly don't look forward to it every 7 years. I suppose as you get a bit older, you've got less to lose. All these things that I've said over the years, yes, it has been worth it. And you better cut it, because otherwise I'm going to cry. The moment of pure joy in my life was when my son was handed to me when he was born. There's just no place for regrets in this world. Maybe one regret is probably would have liked more children. There's various things that I can do, they can't do. They can't change a light bulb, but I can't get on Netflix. When we started at 7, most women were in the kitchen. Did you meet enough men before you decided who to marry? I thought that was actually an insulting question. You didn't have any idea of the changing role of women. And I want you to go, "Rah!" Children inherit something from their parents. Nobody wants to confess that they suffer mental ill health. I'm sitting here talking to you now. I'm squirming. I want my life to have meant something. The sooner you understand who you are, the sooner you understand what you can do. It's taken me virtually 60 years to understand who I am. I'm still the same little kid, really. Probably all of us are. Cheers! But still plenty to do. It's not all over yet. Caraca, que legal. Eu nunca tinha ouvido falar, Marcelão. Também não. Já descobri esses dias aqui. Bacana que você vê a vida de mais de 10, quase 14 pessoas, né? A vida toda delas na sua frente ali, do começo até os dias de hoje, com 63 anos de idade. Pode crer. Você viu? Mostra criança, depois adolescente, depois adulto, depois já com certa idade, né? Se não me engano, não sei se foi o Michael Keaton, que ele também participou de uma produção que eles gravaram e depois, uma parte do filme, e 7 anos depois eles fecharam o filme e aí que lançaram. Foi o Michael Keaton? Não sei. Não Quem conheço. se lembra dessa história? Se não me engano, era Bird, o filme. Puta, preciso dar uma olhada. É interessante também essa história aí, cara, de ir narrando, né, cara? A vida vai passando e fica documentado, né? Puta, legal demais. Se eu não me engano, eu achei num canal do YouTube, acho que chama Documentaries. É um canal, acho que russo. Tem muito documentário ali dentro. Não é muito fácil de achar as coisas lá, não, mas se você procurar aí pelo Up, aí você consegue ver eles ali. Sensacional. Vamos fechar então, Marcelão? Vamos lá. Só deixando um abraço aqui também para quem entrou ali agora. Acabei de ver que o Reginho, lá de Minas, também entrou atrasado, mas entrou. Chiesa fotografando Chiesa. Marcelão não lembra o Chuck Norris, pô, a gente lembra sim, ainda mais no dia do glaucoma aqui, a gente lembra que o Chuck Norris uma vez tomou uma facada no olho e a faca ficou cega, né? Exatamente. Tanani ali vai procurar no YouTube, Tanani também é a caçadora ali. Muito legal. A gente gera conteúdo aqui, hein, Tanani? A gente já tem um monte de filme aí, que depois a gente vai voltar fazendo o wrap-up aí, sabendo se vocês assistiram os filmes que a gente recomenda aqui. Marcelão. Não lembro, não vou falar mais do Chuck Norris. Bom, finalizando aqui os aniversariantes do dia 26 de maio e do final de maio aqui, deixando o nosso abraço aí aos falecidos John Wayne,
o Peter Cushing, né? Que também, esse daí, a gente já falou dele. Já falamos dele ali, nos papéis de vampiro aí, né? E outros. Exatamente, está ali. Papel do Star Wars também, né? Ele era um dos militares do Star Wars. Exatamente, do capitão ali, né? Não lembro o personagem dele. Se o Alair tivesse aí, com certeza ele falava nome, sobrenome, inclusive o RG do cara no filme, porque deve ter um número de documentação para entrar no estúdio. O Alair sabe esse número, cara. A irmã Dulce também está aí na foto. Peggy Lee, né? Cantora Peggy Lee, sensacional. Esses dias eu estava tirando uma música dela, muito legal, a Peggy Lee também. O Sivuca, sensacional também, nascido em 26 de maio de 1930, nos deixou ali em 2006, multi-instrumentista, bacana pra caramba. E tem mais, vira a página aí, temos ali o Tony Tornado, também aniversariante do dia de hoje, 26 de maio. Ele é de 1930, fazendo 94 anos, 93 anos, né? Tony Tornado, e tá aí, né? Quem mais? A gente tem o Mick Ronson, a gente tem o Steve Nicks, Steve Nicks ali do Fleetwood Mac, não tá nessa foto aí, mas eu acho que eu nem mandei foto dela. Quem está nessa foto aí é o Ricardo Fegali, que é vocalista, tecladista, segundo guitarrista, violonista também do grupo Roupa Nova. O Miles Davis ali centralizando na foto. Lenny Kravitz faz aniversário hoje também. E aquele figurinha ali embaixo é o tal do Gabriel Fernandes, que eu falei que eu ia fazer uma homenagem à família Fernandes, e tá ali o Gabriel Fernandes fazendo aniversário hoje, meu afilhado bonitão de coração. Desejo a você toda a sorte do mundo, longevidade, muito sucesso na sua profissão, um cara de caráter incrível, uma figura maravilhosa que eu amo de paixão. Beijo para você, Gabriel, feliz aniversário, e é isso aí. Deixamos aqui nossas homenagens, nosso abraço e nossas felicitações para todo mundo. Muito bom, muito bom. Felicitações a todos. E é isso aí, chegamos ao final do Remute volume 56. Legal demais. Estou vendo poucos filmes recomendados, isso aqui é sinal de que ela está trabalhando muito. Bom para você, Tanani. Eu estou terminando de ver lá o do Império Romano lá. É isso que eu ia perguntar. É muito legal aquilo, né, cara? Eu vi a sessão do Império Otomano, muito bom, e agora esse do Império Romano. Eu achei engraçado do Império Romano, não sei se você reparou, toda vez que tem a cena da cidade assim, tem uma revoada de pássaros passando. Sempre tem uma revoadinha de pássaros ali. E agora você está na disputa lá da Valáquia, não é? Não, eu estou no Romano já, no Romano. Do Otomano já foi. Terminei do Otomano, agora estou no Romano na terceira temporada, que é do Calígula, que é o último. Desculpa, achei que você estava ainda Otomano já foi. Da ascensão do Império Otomano. A Valáquia é Otomano. Sensacional, né? Romano, né? Não, eu confundi. Porque você tinha falado que estava vendo o do Otomano. Então você terminou de ver o Otomano e está vendo o do Romano, que também é bem legal. São tudo humano, né? É tudo humano, tá tudo em casa. É tudo humano. Tudo humano, gente boa. Né? Cara, um mata mais o outro que o outro, mas tá tudo em casa, né? É sensacional. Aí, então. Depois eu fui ler algumas coisas a respeito assim, e a história é muito bem contada. Inclusive, você vê que a história ela intercala com historiadores e narradores falando sobre estudos exatamente sobre aquelas situações. Sim, é bem bacana, porque é bem realista, né? É claro que as cenas, os diálogos, ninguém sabe como é que foram os diálogos, a cara que cada um fez. Então, ele romanceia um pouco, né? Mas é legal. As coisas que aconteceram, né? As passagens históricas. Coisas aconteceram mesmo, né? Exatamente. O detalhe pode não ter sido exatamente aquele, mas que aconteceu, aquilo aconteceu. E é uma loucura, né? História de matança maluca lá. Nossa, e o Mohamed, que ele é criado junto com o Vlad Tepes, que a gente também falou bastante do Vlad em alguns episódios, e depois eles se separam, e é para ele ser amigo, e ele acaba querendo ficar com a terra e não dá os tributos necessários. O irmão dele fica junto. Cara,
sensacional. Uhum, e o do Romano é muito bacana. Então, o do Júlio César é muito legal, né? Sim, todos são, cara. É muito difícil dizer, mas o do Júlio César é muito bom, do Calígula também tá sendo muito bom também. Lembra do filme também, do Calígula lá. Lá dos anos 80, 90, sei lá. E o Cômodos, a gente acaba entendendo por quê que ele foi um dos primeiros a trazer o declínio, né? Porque não foi um administrador, né, cara? Uhum. Ele não queria, depois acabou querendo, né? E por comodidade, o cômodo era cômodo. Acomodado, né? Pode crer. E uma coisa interessante também, lá na outra série dos otomanos, né, mostrando que quando lá o Mehmed II lá invadiu Constantinopla, mudou a história do mundo ocidental praticamente, porque ali deixou de ser uma rota, né, comercial viável para os europeus ocidentais, e eles tiveram que buscar, né, porque estava agora sob domínio dos otomanos, não era fácil passar por ali. Então, os europeus tinham que achar um outro caminho para chegar no Oriente. Aí começaram as expedições marítimas que culminaram aí com a colonização do Novo Mundo, as Américas. Aí, então, isso que aconteceu lá em 1300 influenciou aí a nossa história toda, né? Pois é, e a gente falou também dessa passagem, quando a gente falou da história da notação musical, por onde que passava, não sei o quê. Então a gente vê toda uma evolução, inclusive na música que passa por ali. E um assunto super legal também, que a gente não abordou aqui, é o desenvolvimento de armas e estratégias de guerra, cara. Você viu aquele canhão que os caras desenvolveram para conseguir abalar as muralhas ali na época Constantinopla, né? Sim, baita de uns canhões gigantescos, né? Como é que o cara passava, andava com quilômetros e quilômetros carregando o negócio dele, construíram barcos para jogar isso lá para dentro. Não, as táticas de guerra eram excepcionais. Abriram a floresta para passar por trás ali. Por trás do canal. Sensacional. O Marcelão aí falou, o otomano assistiu, bem bacana. E fica a dica aí, Marcelão, se você não assistiu o Império Romano, são 3 temporadas também, sensacional esse documentário, documentário junto com a dramatização. A chamada docu-série, né? Muito legal. Legal. Muito bom. Então é isso. Chegamos ao final do Remote 56. Muito obrigado a todos. Bom final de semana e nos vemos aí semana que vem no 57. Recadinho aí para vocês. Eu e o Marcelão vamos estar amanhã num evento beneficente ali no Morumbi, perto do Cemitério da Paz, arrecadando alimentos. A gente vai tocar, né? São várias bandas que vão tocar nesse dia. Então, quem puder comparecer, vai estar também. É um prato cheio aí, programão para sábado, ir lá ajudar uma instituição carente e ver um bom rock and roll. Muito bom. Bom, fica a dica. Beleza. Valeu, gente. Falou. Bom final de semana para vocês. Beijão. Até a semana. Tchau, tchau. Valeu.